Olá, borboletinhas e borboletinhos, eu sou a Rai e vocês estão no Butter High. E o tema de hoje é processo terapêutico. Ficou muito bom o vídeo porque Butter High só lança vídeo bom, então essa é a primeira parte e vai ter segunda parte semana que vem. E a convidada de hoje é a psicóloga Beatriz Lobo. Seja bem-vinda! Obrigada. Bom, queria agradecer, Rai, pelo convite. Foi um privilégio estar aqui, de verdade. O assunto é muito bom, muito polêmico, porque ainda muita gente ainda tem, né, esse tabu aí de fazer terapia, como funciona. Então acho que é um tema muito legal. Parabéns aí pela iniciativa e obrigada por ter me convidado. Então vamos lá para as perguntas. Você quer uma água? O que é processo terapêutico? Tá, o processo terapêutico, Rai, nada mais é que um processo onde a pessoa ela se encontra dentro dela mesma. As pessoas elas procuram terapia para mudar, para alguma coisa está incomodando elas, então elas querem mudar de alguma forma. Então o processo terapêutico, né, que a gente vai entrar mais em detalhes, ele nada mais é que o processo de uma mudança, de um autoconhecimento. Então o que é o processo terapêutico? É um encontro com o seu autoconhecimento. Como funciona uma sessão de terapia? Tão temida, né? Sessão de terapia. A sessão dura em média de 45 minutos, 50, né? Depende do terapeuta. Ela sempre tem um começo, um meio e um fim. Na primeira sessão, a gente sempre pega a demanda da pessoa, né? A queixa, o que tá incomodando, se ela veio de algum encaminhamento. Se da segunda em diante, normalmente a gente já pega alguma coisa que foi falada na semana passada, pra ver como que foi a semana dela, se ela conseguiu refletir, se aquilo que a gente trabalhou em sessão anterior, se ela conseguiu fazer sentido para a vida dela durante aquela semana de intervalo entre uma terapia e outra. O que é falado na sessão de terapia fica em sigilo? Isso é um medo, né, que na verdade a gente vê muito em adolescentes que ficam com medo, né, de falar e ter essa questão dos pais e tudo mais. E sim, a gente costuma falar que a gente faz o contrato de sigilo, né, na primeira sessão. Que não é um contrato por escrito, mas é um contrato onde o vínculo terapêutico, né, que entre o terapeuta e o paciente fazem, dali que nada que falar ali vai sair dali da sessão. A não ser que ele precise de um encaminhamento, né, para outro profissional, e aí existe um laudo, existe um relatório que precisa ser falado para o outro profissional. Mas tudo isso é colocado sempre pro paciente, então tudo que sai da terapia, né, na teoria, tudo que sai de lá sempre tem que ter o aval do paciente. E quando, não sei se essa pergunta pode entrar, mas tipo, numa sessão e aí o paciente fala um crime que ele cometeu que ninguém sabe, fica em sigilo mesmo assim? Tá, então, isso é um assunto bem delicado porque às vezes a gente pega casos infantis, por exemplo, e que a criança foi abusada. E às vezes é assim o tio, ou às vezes é o tio né, que tá ali na sala trazendo a criança, às vezes é um parente, às vezes é o vizinho. E aí como contar? É claro que a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas o psicólogo, ele sempre visto, né, nessa situação, por exemplo, se o paciente matou uma pessoa, né, então o psicólogo, ele tenta sempre convencer o paciente de falar, né, de se entregar para que aquilo, a justiça seja feita além de tudo, né, então nesse caso, né, nessa exceção, ela tem que ser falada porque é um crime. Até quando a criança tem indícios, né, de uma violência, enfim, a gente chega nos pais e a gente fala o que está acontecendo. Qual é a duração do processo terapêutico? As pessoas, a primeira coisa que perguntam na sessão, Rai, é quanto tempo vai durar? Há quanto tempo tem que ficar aqui, né? E aí é um dilema, porque eu sempre falo, tá, quanto tempo você vai precisar se descobrir? Quanto tempo você vai precisar se curar ou se libertar de tudo aquilo que tá te incomodando e para isso que você veio aqui? O tempo, então, é determinado muito pelo ritmo do paciente. Então, tem paciente, né, a gente vou falar aqui de depressão, né, uma parte bem delicada. Então, tem paciente que com 3 meses ele já consegue identificar os gatilhos que ele teve, já consegue identificar desde quando esse transtorno vem na vida dele e aí ele começa já a melhorar. E tem paciente que não, tem paciente que a ferida, digamos assim, é muito mais profunda. Eu costumo sempre comparar, né, as nossas questões pessoais com feridas. Então tem raladinho que a gente cai de moto e rala, tem a mesma caída de moto pode
pode ter dado uma ferida muito maior, que precisa de mais tempo de cicatrização e por aí vai. Então, se a gente for por um tempo, eu acho que eu colocaria assim 1 ano, né? Pra ser concluído, digamos assim, perfeitamente. Mas isso depende muito de pessoa para pessoa, de queixa para queixa. Pode ser também, às vezes, alguma coisa pontual. Então, aconteceu um luto na vida da pessoa. Então, aí, 6 meses, ela já consegue ficar bem, né? Consegue voltar às atividades diárias dela normalmente. Mas se é algo, um abandono, uma violência que aconteceu lá atrás, no passado dela, então acaba levando um pouquinho mais de tempo. Qual é o objetivo da terapia? A terapia, ela nada mais é ali que um encontro, né, entre o terapeuta e entre o paciente, para ele mudar a cada semana. Vale a gente falar que a terapia ela é feita toda semana, porque não é igual um remedinho que a gente dá ali, né, e vê o paciente daqui 2 meses. Não, ela é semanal. Por quê? Porque assim, a gente tem que observar o comportamento do paciente por semana, né? Então quando fala assim, tá, o que é terapia? A terapia ele é uma mudança. Então a gente sempre acredita, a gente psicólogo, que o paciente ele entra ali de uma forma e ele sai de outra forma. A gente fala que os problemas dele não vão sair com ele. Então, a gente não vai resolver o problema, a gente não vai mudar a realidade onde ele se encontra, mas a gente muda a cada sessão um pouquinho o jeito que ele olha para a realidade que ele vive. Então a terapia seria uma mudança aí semanal. Como funciona a terapia infantil? Então a primeira sessão é sempre feita com os pais, porque eles são responsáveis pelaquela criança. Então eu gosto de sempre explicar para os pais o que a gente faz ali, qual a intenção dali, né? Porque às vezes eles vêm encaminhada do pediatra ou de algum outro médico que às vezes nem sabe para que o filho vai fazer terapia ou precisa de psicólogo. Então eu sempre gosto da primeira sessão ser somente com os pais, para explicar o porquê ele tá ali e também para os pais contar como que tá sendo o comportamento da criança na visão deles. A partir de quantos anos eu posso levar meu filho e até que idade é considerada terapia infantil? Vamos lá, a terapia infantil, ela é para crianças, né? E aí até que qual idade a gente considera criança? A gente depende muito porque assim, se a gente tem que aplicar algum teste, os testes têm uma idade limite, hein? Então a partir dos 16, os testes já chamam de adultos, né? E a gente leva como maioridade aos 18 anos, então tudo depende da queixa. Normalmente, eu quando vejo que tá nessa idade mais adulta, às vezes eu encaminho para uma psicóloga já experiente, né, em atender adulto, mas normalmente a gente leva em consideração ser infantil ainda até os 16. Hoje em dia existem muitas mudanças aí dos padrões, então que antigamente se falava com 12 anos para uma criança, hoje em dia com 8 a gente já se fala. Há uma divergência hoje em dia, há estudos que mostram isso, então a psicologia ainda ela tá caminhando nessa área, né, como considerar criança, como já considerar adolescente, como considerar adulto, mas tudo isso depende muito da queixa. Então, se é uma queixa de aprendizagem, no 3º ano ele tá com que idade? Então a gente sempre faz essa comparação para ver em qual idade a gente vai pôr. Idade eu falo, né, nível de desenvolvimento motor, desenvolvimento cognitivo. Na minha humilde opinião, eu daria até os 16 anos. A partir dos 16 a gente já considera como um adulto, né? E se você tá gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra receber notificações de vídeo assim. E deixe seu like, porque esse vídeo tá bom. Eu sei, não tem um vídeo nesse canal que não seja bom. Gente, o papo tá bom, mas vai ficar pra segunda parte. Eu já quero agradecer a presença da Bia. Muito obrigada. E semana que vem tem mais. Beijo de borboletinhas. Até o próximo vídeo!